Tá, agora eu vou colocar o fone. Habilitei o fone. Sim. E agora se ele pega o fone? Ouviu? Perfeito. Tá, tá bom. E o. E agora? É, porque se for para fazer só pelo Facebook, eu coloco um celular aqui, que é mais fácil. Se bem que ele tá transmitindo. É, milagre invisíveis. É. Estranho, né? É pra transmitir mesmo? Você falando no celular? É, tô tentando aqui. Só um pouquinho de paciência, irmãos, que a gente está com problemas técnicos aqui, estamos tentando resolver. Facebook a gente já está conseguindo transmitir, agora o YouTube não pegou aqui na plataforma que a gente usa. É, eu acho que vai ter que ser só no Face então. Bom, beleza, então vamos aqui no. Uhum. Tá bom? Obrigado. Bom, agora vai. Agora eu acho que vocês estão ouvindo no Facebook, né? Mas no YouTube, a plataforma que a gente usou aqui, né, ele não está conseguindo transmitir no YouTube. Só confirma pra mim se vocês estão ouvindo minha voz direitinho, por favor. E o Ronaldo tá aí? Meu fã? Que vive orando pra mim aí. Cadê você, Ronaldo? Paz, Ale, Marlene, Samuel, Eliane, Sheila, a Márcia. Fala, Ricardo. É legal ver aqui do outro lado, a gente sempre vê o pastor André transmitindo sozinho, né? E agora a gente aqui também fazendo isso. É, fora esses desafios técnicos e tecnológicos aqui que eu estou meio acostumado, mas é estranho, né? Que a gente fala, a gente não ouve ninguém, a gente só ouve, só lê aqui as mensagens. É um mundo bem diferente. Mas graças a Deus agora eu acho que pelo menos aqui no Facebook a gente está conseguindo. É, cadê? Cadê Samuel? Ronaldo? Eu já jantei, hein? Foi um pratão. Só pra inveja dele, do pastor André também. Ele vem aqui em casa e fica louco comigo, porque ele tenta se controlar e eu vou lá na janta e janto um pratão, dois, dependendo do que tem pra comer.
Às vezes como doce e só emagreço e fica louco. Paz, Tirinha. Paz, Carlos. Deixa eu ver aqui que eu tenho. A gente já tem um pedido de oração. Paz. Olha lá, o Ronaldo fugiu, né? Tá com medo, tá com medinho. Fica falando de mim aí quando eu não tô, agora que eu tô aqui. Eu sempre vejo ele, não tô no vídeo, mas eu tô vendo lá as mensagens dele. Flávio, oração pelo tio Antônio. Deixa eu anotar aqui. Aí, irmãos, eu vou falar que são vários desafios. Tem todos que eu já falei aqui, mas ver todos os pedidos de oração e anotando aqui. O pastor já tem 2 meses já de. Eu estava em um aqui, já foi o outro e assumiu. Oração pelo Francisco Barros, que fez cirurgia no coração. Oração para a família da Lica, que perdeu o pai. Enquanto os irmãos vão chegando aí, eu ia fazer lá embaixo que a iluminação é melhor, mas aí aqui tinha o piano, né? Aí eu falei, vou ficar longe do piano. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir o piano. Oração para a família do meu vizinho Denner. Cadê a Valéria? Tá ali. Tá escondida. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis
meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver a casa de Deus, onde flui o amor. E a casa de Deus não é só lá no templo, o qual a gente não está conseguindo ir, a gente não consegue se reunir nesse momento. A casa de Deus é aqui, onde nós estamos. A casa de Deus é o nosso coração. Deus não habita mais, a gente vai falar sobre isso hoje, em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no templo que Ele mesmo construiu, com o sangue do Cordeiro. Uma igreja que é formada por blocos vivos, que é formada por cada um de nós. Deus está aqui essa noite, está aqui entre nós, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver a casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Amém. Acho que uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem nessa caminhada com Deus é exatamente isso. É perceber que esse lugar sagrado, o Santo dos Santos, agora não está restrito a um metro quadrado ali. Agora ele está onde nós estamos, onde a igreja de Cristo está. E é muito bom saber que a gente não está caminhando sozinho. Então, quando a gente está indo para o trabalho, de repente, no nosso carro, aparentemente estamos ali sós, mas Deus está conosco. Jesus está sentado ali do nosso canto, do nosso lado, né, no banco, às vezes, do passageiro. É bom, é muito bom saber que estamos na presença de Deus onde quer que estivermos, que Ele está conosco e está cuidando de nós.
Faça uma meditação breve essa noite, fazer a leitura que se encontra em Marcos capítulo 2. A gente vai ler aqui no verso 1. Marcos capítulo 2 diz o seguinte: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Esse texto a gente já ouviu, acho que a maior parte de nós já conhecia, né? Já conhece ele. Mas eu queria refletir um pouco sobre a ação de Jesus. Nós vemos mais um milagre. Jesus já tinha feito alguns, até por isso que ele estava tão famoso e por isso que a casa estava ali toda cheia, tanto que não era possível mais entrar nem pela porta nem pela janela. A casa estava lotada. E aí esses homens vêm conduzindo um paralítico, improvisaram provavelmente ali uma maca. A gente sabe que 4 carregavam, mas a gente não sabe quantos estavam ali naquele grupo. Amigos leais que estavam, que sabiam que Cristo era a solução para aquele amigo deles. E aí, chegando lá, imagino que eles devem ter o esforço que eles tiveram, né, para ir lá. Corre, não, pega a maca, Jesus está chegando, vamos, a gente tem que levar o nosso amigo, a gente tem que levar. E aí vai, junta todo mundo, pega ele e leva. Hoje a gente está acostumado com distâncias pequenas, né? Então, mas naquela época não, naquela época era difícil. Às vezes você tinha que andar 1 quilômetro, 3 quilômetros, 10 quilômetros. Quando o pessoal ia de uma cidade a outra, não tinha carro. Então às vezes você andava 20 quilômetros para comprar alguma coisa, para conseguir. E aí eles chegaram na casa, depois de todo esse esforço. Só que chegaram lá e viram toda aquela multidão. Mas eles não se conformaram com isso. Eles poderiam ter falado pro paralítico: Você viu aqui o nosso esforço, mas não dá. Mas não. Muitas vezes a gente é assim, né? A gente vai, alguém pede uma ajuda pra gente, a gente faz o básico. A gente vai, eu fiz aqui só mais para cumprir tabela, para mostrar que é bonzinho. A gente às vezes faz essas boas ações mais para nós mesmos do que para ajudar o próximo. Mas aqueles homens não, porque você vê que quando chegaram lá, viram aquele desafio, quem que ia pensar? Imagina a gente, chega lá nessa situação. Um deles ali, daqueles amigos todos, teve uma brilhante ideia: vamos levar ele pelo teto. Vamos abrir o teto e baixar ele diante de Jesus. Foi uma saída com certeza inusitada, né, para esse desafio que eles tinham ali. E aí
conseguiram, imagina o esforço todo para levantar ele sem derrubar o paralítico, coloca ele lá no telhado, abre tudo. O dono da casa provavelmente deve ter ficado bem feliz, né? Com aquela cena ali, a casa dele sendo destruída. E aí eles conseguem baixar o paralítico, e o paralítico chega ali na frente de Jesus. Pois bem, Jesus olha, vê a fé, e aí essa parte do texto é que nos surpreende, né? Olha o que ele diz. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aí a gente olha para esse pedaço do texto, porque você vê toda essa história, né? Na hora do ápice que o homem chega na frente de Jesus, o que a gente imagina que aconteceria? Jesus ia ver a fé daquele homem e ia curar, já ia dar ali aquelas palavras de cura. Aí ele olha, sim, Jesus fica admirado com a fé, mas ao invés de falar que o homem está curado, não, ele falou: os teus pecados estão perdoados. A gente começa a falar com Deus, né? Pai, eu sei que o pecado é o maior mal que o homem tem, porque ele que nos leva à morte eterna, mas o cara é paralítico, pai. Então, né? Os teus pecados estão perdoados. Eu acredito que, assim, naquela época, essa ação de Jesus já foi estranha por diversas formas, né? Como a gente viu aí, os escribas já começaram a criticar quem é ele que acha que pode perdoar pecados. Mas mesmo hoje, para nós soa um pouco estranha essa situação. Por quê? Eu acredito até que, assim, se fosse hoje, muitos pastores diante de Jesus, né, imagina um culto ali, todo mundo aquela emoção, orando e clamando a Deus, tal, e de repente trazem ali um paralítico, e aí o pregador fala: os seus pecados estão perdoados. O outro pastor provavelmente ia chamar Jesus: ô Jesus, vamos conversar aqui no canto um pouquinho? Como assim os seus pecados estão perdoados? O cara é paralítico. Jesus, espera aí, né? Se naquele tempo já foi estranho, para nós hoje, eu acho que é muito pior. Porque nós crescemos ouvindo o evangelho de uma mudança externa. A gente busca esses milagres, né? Essas coisas que é um brilho, é alguma coisa que inusitada, que não se espera, que é totalmente transformadora da realidade que a gente consegue abarcar com os nossos olhos. E a gente olha para Jesus e para a caminhada de Jesus, e a preocupação dele, como até o pastor André tem frisado bastante nessas últimas reflexões, a caminhada dele aponta para uma outra direção, para uma outra dimensão. A gente cresceu imerso num evangelho que dá muito valor para o externo, né? De diversas formas, em diversas dimensões. Por exemplo, a roupa, né? O cara se converte: não, você tem que mudar totalmente a sua roupa, você tem que deixar o cabelo comprido, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então o cara se converte, e o que vai mostrar se ele de fato é de Cristo, se ele de fato é de Deus, é como ele se veste. Novamente, é uma outra forma da manifestação do mesmo problema, que é a nossa busca pelo que é externo, o milagre que tem que ser visto. Ou a gente se preocupa muito com os ornamentos, né, com penduricários. Não, eu tenho que colocar esse símbolo aqui, eu tenho que andar com um amuleto X, com aquilo. Ou ainda aquela preocupação com as construções gigantescas. Não, porque Deus é grande, então Ele merece. Vamos fazer aqui um templo gigante. Vamos encher de ouro nesse templo. Então a gente tem aquelas igrejas suntuosas, né? Aquela coisa maravilhosa, gigante, que enche os olhos. Que às vezes tem uma construção e as cores. E a pessoa entra e ela fala: nossa, aqui eu sinto a paz. Porque ela foi construída exatamente para isso, para quem
consegue enxergar apenas com esses olhos físicos, esses olhos limitados que nós temos. Uma das pregações que mais me tocam, mais me chamam a atenção, e eu tenho para mim, né, a Bíblia não deixa isso claro, mas Paulo estava presente nessa pregação, e o evangelho que ele prega é muito influenciado por esse tipo de pensamento. Então acho que aquele dia Deus usou Estevão para falar com Paulo também, e para falar com todos ali. E uma das coisas que Estevão começa a trazer toda a Bíblia, né, toda a palavra discorre desde o Velho Testamento e vem vindo com os profetas e tal. E aí ele chega num ponto que ele fala, ele reafirma o que alguns profetas do passado diziam, que Deus não habita em templos feitos por homens, ele não cabe ali. A habitação dele se faz nos céus, e a terra é como se fosse a esteira ali para ele descansar os seus pés. Ele é muito maior do que tudo isso, ele é eterno. Não é um templo, por maior que seja, por mais bonito, por mais ouro que se coloque ali, esse templo não consegue abarcar a glória de Deus. É a fascinação por ouro, né? A fascinação por ouro de Salomão ou de tantos outros que já fizeram templos maravilhosos, cheios de ouro. Interessante quando a gente ouve a profeta, ali ele estava agindo como profeta, apesar dele ser também apóstolo João, quando ele fala começa a falar do céu, né, da visão do céu, e fala de ruas de ouro. E todo mundo fica, nossa, no céu vai ter ruas de ouro. Imagina a glória de tudo isso. Então as casas vão ser de ouro, a gente vai ter umas pedras muito preciosas, vai ser uma coisa maravilhosa. Mas não é isso que a visão está trazendo. Na verdade, o que a visão nos traz ali é a subversão dos valores, é a inversão dos valores. O que aqui na Terra é talvez a pedra, o objeto que tem maior valor, no céu não vai servir para mais do que pavimentar a rua. Porque o valor que a gente vai ter lá é totalmente de outra dimensão, é outra coisa. Nossos olhos estarão olhando para outra luz, para outro brilho, que não vai ser o brilho do ouro. É um brilho que é muito maior e muito mais forte, muito mais caloroso do que o ouro que a gente possa ver ali nas ruas. É o brilho do amor de Deus. É o brilho da glória de Deus. É o brilho da glória de Jesus. A graça manifesta ali na sua plenitude. Não é o ouro, não importa o ouro que está no chão. O ouro é para ser pisado, não serve para mais nada. Mas aí a gente volta um pouquinho aqui na nossa história, né? Nós estamos de novo ali, com Jesus diante do homem, e aí Jesus vai e perdoa os pecados dele. Sendo que todo mundo provavelmente esperaria ali que Jesus fosse a primeira coisa, e a gente mesmo, devo confessar que eu muitas vezes li esse texto e me pergunto, Senhor, mas por que? Me perguntava, né? Agora caiu a ficha. Por que o Senhor vai e perdoa? Por que o Senhor perdoou primeiro? Faz a cura ele, resolve o problema ali, e depois o Senhor trata do pecado. Mas não, a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar. O que acontece é que Jesus olha para aquele homem e ele percebe que sim, existe, ele não é cego, óbvio, não viu todo aquele esforço ali, ele percebe sim o problema da paralisia daquele homem, mas ele percebe algo que passa no coração dele que é muito maior, uma agonia que é muito mais intensa do que qualquer sentimento trazido pela paralisia. O texto não diz se é o caso desse homem, mas naquela época, as pessoas que tinham doenças desse tipo, né, limitantes, por exemplo, cegos e paralíticos, coxos, além de carregar o problema em si da doença, ele também ele carregava o estigma do pecado. Tanto que teve uma situação que Jesus e os discípulos estavam andando, eles viram um cego, e aí os próprios discípulos perguntam para Jesus,
Jesus, mas quem que foi que pecou no caso desse cego aqui? Foram os pais dele ou foi ele mesmo? E aí Jesus fala, nem os pais, nem ele. Ele é cego para ele manifestar a glória de Deus. E naquele momento Jesus vai e faz um milagre e aquele cego aquele cego passa a enxergar. Então, esse homem, provavelmente, além de ter todas as limitações sociais e financeiras de todo tipo que aquela paralisia trazia, ele provavelmente carregava dentro de si uma mágoa e, né, a gente vê pessoas que têm esse tipo de problema e os sentimentos que inundam seus corações. Então ele carregava ali mágoas, feridas e provavelmente um pesar muito grande, né? Uma culpa muito grande. E Jesus olha para ele e percebe o que ninguém percebe. Porque Jesus olha e nos vê como ninguém vê. Todo mundo só consegue enxergar a capa. Mas Jesus não. Jesus, ele vê o nosso íntimo. Ele vê o nosso coração. Ele vê o que passa, quais os sentimentos e o que nos move. E Jesus fala, não, o seu problema maior não é essa paralisia. O seu maior problema é a agonia que você traz no seu coração. É a dor que você traz no seu coração. É a culpa que você tem carregado. Então, meu amigo, eu te digo agora, você está perdoado. Tire de sobre si toda essa angústia, toda essa dor, porque você está perdoado. A gente busca muito, né, como eu falei, a mudança do exterior, a mudança da circunstância no qual nós estamos, porque é o que a gente consegue enxergar, o que a gente consegue compreender mais facilmente. Mas Deus nos conhece muitas vezes mais do que nós mesmos. Muitas vezes aquela dor que a situação nos causa, na verdade é uma consequência das feridas que a gente já traz na nossa alma. Coisas que às vezes que a gente traz desde a infância. E aí aquela circunstância só é a gota que faltava para transbordar o balde. Ou ela tem aquele efeito de nos causar a tristeza exatamente por toda a nossa história, tudo que foi construído ali. E é nessa estrutura que Deus quer trabalhar. Ele muda, sim, muda a circunstância, ele muda o que está à nossa volta, mas o que ele vê e que ele percebe que é mais importante é exatamente o que está dentro do nosso coração. Diversas vezes ele trabalhou essa ideia com seus discípulos, tentou mostrar isso para aqueles que estavam cercando. O que contamina o homem não é o que entra, ou o que vocês estão vendo. O que contamina o homem é o que sai, porque o que sai é uma manifestação do que está dentro do coração e da mente dele. Isso para dar um exemplo. Em vários momentos Jesus sempre trabalha a mudança que ele quer fazer, o grande milagre que é invisível, que é a transformação do nosso coração. Porque se o dinheiro, ou uma grande casa, ou grandes casas, ou carros maravilhosos fosse a solução para todos os nossos problemas, a gente não veria pessoas com tanto dinheiro ou pessoas tão poderosas que estão perecendo, às vezes tiram a própria vida de tamanha agonia que eles carregam. Não é uma vez ou duas que a gente vê na história pessoas que têm reconhecimento social, visibilidade, que são respeitadas por algum momento, por algum motivo, né? Muitas vezes cantores, atores, atrizes, pessoas que são bonitas, que têm dinheiro, que são famosas. Em qualquer lugar que ele entra é todo bem recebido, né? Se ele for num restaurante não precisa nem pagar. O cara tem dinheiro, mas não precisa pagar, né? A gente que não tem dinheiro, a gente tem que pagar. Enfim, e aí ele vai tirar a vida. Por quê? Exatamente pelo motivo daqui. Porque quando a gente recebe, de repente, aquela mudança exterior, isso não atua na causa raiz do problema.
ele vai funcionar muitas vezes como um analgésico, que nos tira a dor momentânea ali. Mas a ferida continua no nosso coração. E dali para frente vai aparecer uma outra situação que vai trazer tudo isso à tona novamente, e aquela dor retorna, e às vezes retorna muito mais forte. Porque a gente vai percebendo que a gente conquista, mas o que a gente conquista não cura essa dor, não resolve essa dor. E ela volta, e chega uma hora que a gente a gente sente ela muito mais intensa e ela muito mais dolorida. Por quê? Porque a gente percebe que todo o resto é só analgésico, que nada resolve. E aí é o desespero que toma conta da nossa mente e do nosso coração. Por quê? Porque a gente tem que se abrir para que o milagre de Deus seja feito dentro do nosso ser. Para que Deus vá trabalhando a nossa mente, cada ferida e cada trauma, tudo que a gente tem, vai transformando cada pedacinho do nosso ser, do nosso coração, cada pedaço da nossa história. E que dessa forma Ele possa nos fazer, sim, vasos de honra. Aí nós vamos poder encontrar aquilo que Ele promete de fato, que é a paz que não tem fim, que independe da circunstância. Aquela riqueza que ninguém, que a traça ou o ladrão, que a traça não pode corroer e que o ladrão não pode roubar. A alegria que não tem fim. Eu sempre falo e repito, porque a gente olha para alguns heróis da Bíblia e a gente vê que eles sofrendo diversas privações e às vezes sendo açoitados, cerrados ao meio e tal. Mas a alegria deles por fazer a vontade de Deus é tão grande que parece que nada disso afeta. A gente vê os missionários do Novo Testamento lá de Atos, a gente fala muito de Paulo, mas mesmo Silas, quando eles foram açoitados ali, estavam cantando, não era só Paulo que estava cantando, Silas também, estavam cantando ali à meia-noite. Paulo, não tem o que falar, né? O cara era um trator. Açoitado, apedrejado, preso, acorrentado, não tinha como parar aquele homem. E a gente percebe que o que esses homens têm é uma força, é uma paz, que hoje parece que às vezes até não faz tanto, a gente não consegue entender o sentido de tudo isso. Por quê? Exatamente porque a gente está muito preso. Isso eu me incluo nisso também, não estou falando só vocês, né? Nós estamos presos a esse evangelho das coisas exteriores, das coisas que se podem ver, dos milagres externos. E a gente perdeu e perde muitas vezes a percepção dos milagres invisíveis, da transformação que Cristo faz dentro do nosso coração. Então a minha oração essa noite é exatamente essa, que Deus possa trabalhar os nossos corações, que o Espírito Santo vai nos aliviando de toda essa culpa e de tudo isso, que a gente possa se abrir cada dia para essa grandiosa cura verdadeira de Deus, não do que está externo, não do que todos vão ver, mas do que só a gente sabe, do que só nós vemos, do que só nós sentimos. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração agora. E lembrando aqui dos pedidos de oração. Então a gente tem... Deixa eu ver, tem mais um aqui. Ore pela Marta, que está com Covid. Vamos fazer essa oração. Eu anotei alguns nomes aqui, mas Deus conhece cada um dos casos que foram colocados aqui. E eu tenho a plena convicção de que, porque Ele não curou só o homem interno ali. De fato, depois Ele foi e curou o homem completo. Porque Ele vem para nos salvar completamente. Ele não começa e para ali. Não, ele curou o homem internamente, fez o que era mais urgente, mas depois Ele foi e curou a seu corpo também. E o homem paralítico saiu ali caminhando.
e esse mesmo Deus que está aqui essa noite. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Eu sempre começo te agradecendo porque é um privilégio poder caminhar contigo. Nós estamos aqui nesse planeta mais de 7 bilhões de pessoas, mas o Senhor está ao nosso lado, nós estamos caminhando contigo, não somos mais um entre 7 bilhões, mas somos um que está caminhando contigo, Pai. Nós podemos, mesmo imersos na correria do dia a dia, nós sabemos que o Senhor está ali, e quando nós somos tomados por esse mar de dificuldades, o Senhor nos resgata com a Tua palavra e abre os nossos olhos para a outra realidade, ou talvez podemos dizer a verdadeira realidade, que é aquela que está ligada aos sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo trabalhe os nossos corações de forma que nós possamos nos abrir a cada dia para a ação curadora da Tua mão, ó Pai, do Teu Espírito. Que o Senhor trabalhe aquele lugar que nem nós mesmos conhecemos, naqueles recônditos mais profundos do nosso ser, ó Pai. Que trazem ali marcas e feridas que a gente nem tem consciência, mas que nos trazem paralisia no dia a dia, que nos trazem dor, que atrapalham a nossa vida e que muitas vezes atrapalham mesmo o nosso relacionamento contigo, ó Pai. Que o Senhor vá nessa noite e durante a nossa caminhada contigo, vá lá onde a gente não consegue alcançar com a consciência, mas a Tua palavra consegue, Pai. E o Senhor nos transforme, para que nós sejamos ali, assim, firmes na rocha, que nós possamos experimentar o que é esse sentimento de rocha, para que nós possamos experimentar a Tua paz, aquela que não se esgota, aquela que não pode ser roubada por eventos circunstanciais. Que nós possamos conseguir abarcar, consigamos viver a alegria que Cristo promete, aquela que não tem fim. Ó Pai Celestial, nós te pedimos também que o Senhor abençoe as nossas famílias em meio a todas as tribulações, a todas essas vozes de doença, mas que o Senhor esteja ao nosso lado, Pai, acalmando os nossos corações. Ó Senhor, nós te pedimos pela Marta, que está com essa doença, com essa gripe, que assim como nós vimos aqui já nesses dias, a Tua mão poderosa sobre a vida de várias pessoas que também pegaram a doença, mas que já foram curadas, que essa seja também mais uma manifestação da Tua glória, Pai. Que nós possamos em poucos dias ter aqui o testemunho da cura dela. Ó Senhor, nós te pedimos também pelo Antônio, pelo tio Antônio. Nós te pedimos pelo Francisco Barros, ó Pai. Nós te pedimos pelo Denner. O Senhor conhece a condição e a situação de cada um deles. O Senhor sabe qual o problema que eles têm e o que está afligindo os seus corações. Que o Senhor esteja sobre a vida deles neste momento, nesta noite, ó Pai. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um deles, confortando, dando-lhes segurança e tirando todo esse laço do inimigo. Quebrando toda a seta, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor abençoe também a família da Lica, que perdeu seu pai. Que o Senhor conforte seus corações. Que eles possam encontrar em Ti aquele abraço carinhoso de um pai que entregou seu próprio filho para morrer por cada um de nós. E que em Teu amor eles possam ser sarados, ó Pai. Assim como todos nós. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. E em nome do nosso Salvador é que oramos. Amém, Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e em todo o tempo que nós estivermos aqui, que nós possamos ter a consciência do grandioso amor dele e que possamos estar sempre abertos para a cura, não só do que é externo, mas principalmente do que é interno. Porque se ele nos fortalecer internamente, não há nada que possa nos derrubar que venha de fora. Porque se Deus é com nós, quem será contra nós? Não é isso que a gente sempre diz? Então que Deus nos abençoe.
Amém?